Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios 9. Vamos ler versículo 22 a seguir. A partir do versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificados. Bem, vamos assentar. Nós ontem encerramos uma sequência de reuniões que começaram na quinta-feira e encerramos com chave de ouro, um trabalho, um seminário, o nosso segundo seminário desse ano, o Seminário de Desenvolvimento de Talentos, o discipulado como instrumento de edificação. Nós sentimos a presença de Deus, sentimos a instrução que veio da palavra do Senhor, desde a primeira palavra, passando na sexta e no sábado pela manhã, 3 palavras, e à noite com o pastor Elismar. Deus veio coroar tudo aquilo que nós estávamos fazendo, e eu fiquei assim com um misto de sentimento de alegria por aqueles que vieram, aqueles que estiveram aqui, que atenderam a nossa convocação, e tristeza por aqueles que não vieram, porque eu sei que muitas pessoas têm algumas dificuldades, mas o fato é, ouvir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina é uma escolha, e às vezes nós escolhemos não ouvir, mas aqueles que ouvem. A palavra do Senhor Jesus diz: bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que creem, bem-aventurado aqueles que observam a palavra. E que não sejam apenas leitores descuidados, mas que sejam praticantes dela. Nós sabemos a responsabilidade que tem o pastor. O pastor tem a responsabilidade de conduzir o rebanho. E a função dele é desafiar o rebanho a ficar num lugar seguro. Mas é verdade que muitas vezes há uma limitação no alcance do seu ministério pastoral. Então, nesse capítulo 9, a gente vê um misto de lamentação de Paulo, de exultação e de lamentação. Ele lamenta as controvérsias em relação ao alcance do seu ministério. Se você começar a ler a partir do versículo 1, você vai ver que ele está lamentando que estava havendo controvérsia. Algumas pessoas levantando questionamentos sobre a autoridade de Paulo, sobre o direito, até mesmo o direito dele de ser apóstolo. Até isso acontecia. E ele escreve essa carta dizendo: olha, pode ser que alguém até me questione em relação a essa autoridade, mas não vocês. Sabe por que eu diz isso? Porque a igreja de Corinto é uma igreja que estava bem pertinho de Atenas, ela era
na Grécia. Então, foi uma igreja fundada por ele. E o Paulo não esteve ali apenas uma vez, ele esteve mais de uma vez na igreja de Corinto. E foi uma das igrejas que ele dedicou assim muito. Uma das suas permanências ali foi 2 anos. E ele pregou e ele ganhou aquelas pessoas. E assim mesmo estava vendo essa dificuldade. E Paulo, nesse texto que nós lemos, ele faz uma comparação entre com a vida cristã, com a carreira da vida cristã, com relação a alguns outros focos da vida natural das pessoas. Ele faz uma analogia da corrida cristã, da caminhada cristã, que ele chama de corrida. E a ideia de chamar de corrida não é à toa. Paulo usa essa palavra corrida muitas vezes nas suas cartas. Para Timóteo ele fala de carreira. Depois tem um outro momento que ele fala correr com perseverança, a carreira da fé, a carreira que está proposta. E ele faz essa analogia. E às vezes alguma pessoa pode se equivocar com a analogia. Eu mesmo já fiquei perguntando o que exatamente Paulo está querendo dizer. Porque ele fala que os que correm nos estádios correm, muitos correm, mas um só ganha o prêmio. Aí às vezes a gente fica pensando, quer dizer que eu tenho que correr na frente dos outros? Porque já que é um só que corre, que ganha o prêmio, então quer dizer que eu tenho que chegar na frente, tenho que passar na frente. E na realidade não é isso que Paulo está dizendo. Ele, quando a gente vai lendo os versículos para frente, ele deixa claro que não é isso, né? Ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles que correm lá nos estádios, em tudo se domina. Eu acho que, não sei se aqui tem um atleta, tem algum atleta aqui? Um sinalzinho assim, tem? Tem alguns estagiários de atleta, né? Mas atleta mesmo não tem. A vida de um atleta é uma vida muito difícil, muito difícil, né? A maioria das pessoas não vão conseguir ser atleta, não porque não tem uma complexão física, não tem atributos físicos, eles não vão conseguir porque não tem disciplina para isso, porque a vida é muito difícil, a vida do atleta. Porque ali só tem prêmio, exaltação do primeiro. Ninguém vai lembrar o nome do vice, do segundo, nem do terceiro, nem do quarto. Com o passar do tempo só se lembra do primeiro, quem foi o campeão, quem foi o chegou na frente. E naqueles dias só era premiado o primeiro, o segundo, o terceiro colocado era nada, só o primeiro. E eles colocavam nele uma coroa de louro, né? Uma coroa de ramos de oliveira, e ali dizia: olha o campeão ali. A multidão aplaudia, a multidão laureava, exaltava o grande feito do herói da pista. Mas Paulo está dizendo: olha, na carreira da fé, na carreira que está proposta para cada um de nós, aquela que vai nos levar à eternidade, não é só um que recebe o prêmio, não é só um que vai ganhar isso. Ele diz: essas pessoas estão correndo por uma coroa contínua. Olha que naqueles dias, irmãos, não é igual nos dias atuais, né? Onde o campeão ganha, às vezes, muito dinheiro, né? Milhares, e alguns ganham até milhões, né? Milhões, reais, milhões de dólares. Não, era uma coroa às vezes, de ramos de louro, e que ia murchar daí a pouco, e não dava nem para guardar, porque ela ia virar pó. Mas ele dizendo: eles estão correndo, eles estão se esforçando por alguma coisa que vai murchar e vai se corromper, mas não nós. Nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. Aleluia! Incorruptível, que não murcha, que não seca, e também que não pode ser furtado ou roubado. E não precisa ser o primeiro, nem mesmo o segundo ou o terceiro. Na corrida da fé, naquela que está proposta para nós precisamos não somente
cruzar a linha de chegada. Porque uma vez que nós cruzamos a linha de chegada, o prêmio já está garantido. Sabe por quê, queridos? Porque aquele que ganhou, aquele que conquistou o meu prêmio, conquistou o seu também. Então eu quero compartilhar com você alguns pensamentos, alguns sentimentos que eu tenho em relação à carreira cristã, para que não haja entendimento errado. A primeira coisa é que nós precisamos ter um entendimento que na carreira da fé nós não estamos disputando com o irmão. Não é igual lá no estádio. Eu não preciso ser mais veloz, eu não preciso ser mais forte, eu não preciso ser mais robusto do que o outro. Eu não tenho que correr na frente, deixar ele para trás. Eu não estou correndo contra você, eu estou correndo com você. E muitas vezes eu vou correr por você. Vou correr por você, para garantir que você não fique para trás. Jesus faz uma comparação e chamando a atenção dos religiosos, dos sacerdotes, um homem que desceu de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores e foi espancado, roubado e deixado à margem do caminho, e por lá passou o levita e por lá passou o sacerdote. O levita estava ocupado pensando nas suas responsabilidades no templo, o sacerdote também, e depois passa um samaritano e pega aquele homem, cura as feridas, coloca ele sobre o seu animal e leva para a hospedagem e deixa ele ali e diz: cuida, está aqui algumas moedas, e quando eu voltar, o que for faltar, o que for necessário, eu vou cobrir todas as despesas. Isso é caminhada, isso é corrida cristã, isso é corrida da eternidade. Na corrida da eternidade, nós não estamos tão apressados ao ponto de esquecer ou de passar por cima daqueles que estão feridos. Nós somos capazes de parar, de amparar. Tenho feito notável até mesmo para as coisas do mundo, né? Tem uma Olimpíada, uma corrida dessas, que uma das atletas, uma mulher, ficou ferida, teve uma lesão no músculo da perna e ela caiu alguns metros antes de cruzar a linha de chegada. A atleta que estava na frente dela parou, voltou, amparou e foi levando ela até cruzar a linha de chegada. Esse é um fato notável, isso é um fato extraordinário, na verdade. Isso é comentado, isso ficou registrado nos anais das Olimpíadas, do atletismo. Eles criaram até uma terminologia para essas coisas que acontecem nesse meio tão disputado, né, que é o que se tornou o mundo dos esportes e tal. Eles chamam de, o que é o nome? Fair play, né? Fair play. Mesmo alguém que quer ganhar e conquistar é capaz muitas vezes de voltar atrás. Muitas vezes é capaz de abrir mão da vitória para passar ladeado com aquele que está ferido. Mas às vezes no Evangelho, que não deveria haver nenhum tipo de disputa, a gente vê muita disputa. E qual é a razão disso? Qual é a razão de haver disputa onde precisa haver companheirismo, onde precisa haver lealdade, amizade, apoio, um carregando a carga do outro, porque Jesus disse que nós vamos cumprir a lei de Cristo fazendo isso, carregando a carga do outro. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, eu não vou citar os personagens, porque eles são muito conhecidos aqui no Brasil, de um grupo musical famoso e que teve sérios problemas por divergências, por conflitos dentro do próprio grupo. E uma daquelas pessoas falando que uma das coisas que traumatizou muito aquele grupo, o grupo de louvor, de adoração, é que havia uma disputa entre vários membros, mas também entre dois irmãos consanguíneos.
está no lugar mais alto, um lutando contra o que ele achava que era a proeminência do outro. Eu fico pensando, que coisa triste, que grande prejuízo para o Evangelho, que grande prejuízo para a causa de Cristo. E o apóstolo Paulo trata desses conflitos no seio da igreja, e às vezes trata com muito rigor. Ele diz: tem ouvido falar que há entre vós divisões e facções, há entre vós uns contra os outros, ferindo os outros, mordendo uns aos outros. Ele diz: só de se nomear, só de se falar que há entre vós esse tipo de coisa. E ele diz: e pior ainda, tem gente indo na justiça, procurando julgamento de homens ímpios em coisas que estão acontecendo dentro do Evangelho. Então, queridos, o conflito, as divisões, as facções, as rivalidades não é coisa nova. Eu iria dizer que já nasceu com o Evangelho, com a igreja, lá no começo, mas a verdade é que ela nasceu muito antes. Isso está no vínculo de um dos primeiros pecados, porque a Bíblia diz que na família de Adão houve um conflito, houve uma rivalidade entre um irmão com relação ao outro. Não porque um irmão feriu o outro, não foi nada disso. Então não há necessidade, não há justificativa. Olha, meu irmão é ruim, meu irmão é mau, meu irmão me feriu, meu irmão me tratou mal, me traiu. Não. Um matou o outro porque ele estava com ciúme e inveja, porque aquele irmão obteve um êxito que ele não alcançou. Então se tornou desafeto. E não um desafeto qualquer, ele precisava eliminar aquilo. Sabe, queridos, na vida que nós vivemos no mundo, na vida secular, nessa vida natural, que eu e você amanhã cedo, quando o dia raiar, nós vamos correr para ela, a todo tipo de conflito, a todo tipo de facção, de divergência, a todo tipo de guerra, de porfias. Ele é marcado por isso, sabe? Você que chegou a um status de um curso superior, você teve que ser melhor do que outras pessoas, sim ou não? A vaga não foi dada a você: vem cá, deixa eu olhar, não, você é bonitinho e tal, tá aqui uma vaga. Você teve que disputar, alguém ficou de fora para que você tivesse aquela vaga. Normalmente tem mais de um candidato por vaga, não é assim? E aí às vezes nós acostumamos com isso, disputar tudo. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, porque senão eu não alcanço o meu espaço. Isso é uma coisa perversa, porque desde cedo as crianças, os meninos começam a fazer chacota do outro, porque diz: você é baixinho, você é gordinho, você é mais feio que eu, você não tem a mesma habilidade que eu tenho, e vai ferindo o coração, vai ferindo. Aquela criança vai crescendo com o coração ferido, e um dia ele fala assim: eu vou ser melhor do que os outros, eu vou tirar a bola, eu vou mostrar que eu sou melhor, e eu vou humilhar aqueles que me humilharam. E tem até algumas músicas de cunho evangélico que falam sobre isso, que um dia, não sei o quê, quem vai ver, você está lá em cima, né? Como se isso fosse uma coisa que a gente devesse buscar. Quer dizer, eu vou tirar a forma, você vai ver, você vai... Não. Mostrando um coração ressentido, mostrando um coração amargurado, e isso tem sedimentado dentro do coração das pessoas desde a queda do homem, e trazendo todo tipo de prejuízos às relações das pessoas, inclusive grandes prejuízos ao Evangelho. Quantas pessoas estão em litígio, quantas pessoas estão em guerra. E o apóstolo Paulo diz assim: de onde vêm as guerras entre vós? Por acaso não vem dos vossos membros que litigiam, que guerreiam, né, entre si? Não é da vaidade que há entre vocês? Irmão, a vaidade fomenta esse tipo de coisa. Por isso que na corrida da fé, a principal oração que nós devemos fazer
é em relação ao nosso coração. Aquela oração que diz: Senhor, acalma o meu coração, aquieta o meu coração, tira do meu coração toda a expectativa de prestígio, tira do meu coração toda a expectativa de honra, tira do meu coração toda a expectativa de ser aceito, de ser acolhido, de ser prestigiado. Sabe por quê, queridos? Porque essa é a lei, esse é o combustível das divisões das nações. Isso é o combustível. Esse desejo de ser reconhecido, esse desejo de ser honrado, esse desejo de ser prestigiado, esse desejo de estar no lugar mais alto do pódio. Quando Jesus começou a batizar as pessoas, a fazer prodígios, sinais e fazer milagres, as pessoas foram contar isso para João Batista. A Bíblia não registra nenhum milagre de João Batista, nem. Nunca vi em lugar nenhum que fala que João Batista fez um milagre, nem. Mas aí eles vieram falar, e aí pensaram assim: e agora, né? João Batista começou antes, João Batista já tinha discípulo quando Jesus começou, João Batista é mais velho, João Batista já tinha uma multidão de gente rodeando ele quando Jesus ainda era noivo. E aí, quando eles vêm trazer isso, pensando que João Batista ia começar agora uma guerra, né? Uma guerra ali, aí João diz assim: que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça. Amados, nós precisamos verdadeiramente deixar esse tipo de realidade nas nossas vidas. Já basta os conflitos que se estabelecem na vida secular. Já é demais. Essa semana eu estava em casa e alguém me ligou e queria um conselho da minha parte. E depois ele começou a falar, não é da igreja, e ele dizendo, e quando ele começou a falar, ele dizia que queria um conselho meu, mas eu percebi que tinha muita amargura no coração dele. Conselho mesmo, acho que eu não tinha muito conselho para pedir, porque ele começou a falar de pessoas dando rasteira, pessoas fazendo coisas injustas, pessoas tirando direito, cerceando direito. Aí eu fiquei pensando: agora o que eu vou falar, né? E depois: não, você já me ajudou. Como que eu te ajudei? Mas praticamente eu só ouvi, né? Mas eu acho que ele queria desabafar. Ele queria falar das amarguras que ele estava sentindo, por pessoas não reconhecer o valor, o talento, o direito, pessoas estão cerceando o direito. Irmãos, nós estamos no mundo, não tem jeito de a gente sair daqui. Nós temos que trabalhar, nós temos que exercer a nossa carreira, mas deixa eu dizer uma coisa para você: nem lá fora, nem na repartição, nem lá onde você está, vale a pena você entrar nesses conflitos, nessas guerras, nessa luta por posição. Sabe por quê, queridos? Porque a semente é a mesma, a raiz é a mesma. Isso tudo vai acabar em amargura, em tristeza, isso tudo vai acabar em prejuízo para você. Há tanta gente doente, há tanta gente ferida, porque está com o coração muito angustiado, em luta, em conflito, está tecendo as estratégias: eu tenho que me cuidar, tenho que me defender, porque se eu não me defender, vão passar por cima de mim, e vão tomar meu lugar, e vão me colocar para baixo, e vai tomar minha posição, meu cargo. Amados, deixa Cristo lutar por você. Não entra nesse litígio, nessa briga, não vale a pena. Ah, pastor, mas é uma posição honrosa, um cargo importante. Meus irmãos, as pessoas que conquistaram posições elevadíssimas nessa terra, não só uma coroa de louro, não só um prêmio, muitos deles, quando chega no fim da vida, eles estão decepcionados.
Alguns anos atrás, um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de 35 bilhões de dólares. 35 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Ele estava entre os 4, 5 mais ricos do mundo. Ele pegou o dinheiro dele, 85% dos 35 bilhões e doou para uma fundação. E ficou com 15% que era para se manter. Terminou, já estava com 70 e tantos anos, chegando aos 80, e diz: não vou deixar nada para mim. E quando eu estiver morrendo, eu vou doar o resto. Nem os meus filhos vão receber nada. Eles que correm atrás. Decepcionado. Decepcionado com família, decepcionado com amigos. Esse não quis deixar nem para cachorro, gato, tem gente que deixa o dinheiro nem para gato, para cachorro, né? Porque está tão decepcionado com as pessoas que deixa fortunas. Tem um cachorrinho aí lá em Nova York que ganhou uma fortuna, né? Acho que quem se deu bem foi o tutor desse cachorro. Deixou uma fortuna por esse cachorro. Sabe por quê, queridos? Decepcionado com as pessoas, em guerra, em litígio, em conflitos com a família, em conflito com as pessoas. Bill Gates chegou a ser o homem mais rico da Terra. Há muitos anos ele abdicou do controle da sua empresa. Não é mais o presidente da Microsoft. Microsoft, né? Não é mais, não quis. Sabe por quê? Ele entendeu que não vale a pena. Foi dedicar ao terceiro setor, a filantropia, largou tudo para lá. Nós temos uma vida só para viver aqui e ela é curta. E Jesus disse que nós somos como erva, seca-se a erva e murcha-se a flor. E a gente passa a maior parte do tempo em guerra e litígio, lutando, mordendo uns aos outros. Para quê? Por cargos, posições, por dinheiro, por coisas que não vão satisfazer o fim das contas. Quando nós chegarmos na última etapa, na reta final da nossa caminhada, a gente olhar para trás e dizer: o que me valeu esse cargo, esse dinheiro, esses títulos? Será que isso valeu a pena dedicar tanto esforço, tanta energia, tanta briga, tanto litígio, tantas lágrimas, tanta aflição em coisas que não nos acompanham, em coisas que não nos vai lançar para cima? Ontem nós vimos o pastor falando aqui, o pastor Elismar, sobre que uma das missões nossas enquanto discipuladores, influenciadores das cadeiras da fé de outras pessoas é alçar eles para cima. É dizer: olha, você não precisa correr e passar e cair nos mesmos buracos que eu caí, tropeçar nas mesmas pedras, porque eu vim tirando elas e agora você pode ir além, a partir do ponto que eu estou. Promover essas pessoas, usar a nossa experiência, usar a nossa unção, porque quando Eliseu chega e é alcançado pelo ministério de Elias, Eliseu não pede pouca coisa, ele diz assim: olha, eu estou no seu ministério, eu aceito o seu chamado, mas eu quero uma coisa, eu quero a unção dobrada que há em você. E aí, a partir daí, Elias diz: se você puder caminhar comigo, se você puder estar comigo, se você ficar na minha cola, então você vai alcançar aquilo que você quer. E a partir daí, irmãos, nem o carrapato grudou mais em Elias do que Eliseu. Elias dizia: fica aqui, Eliseu, de jeito, vive o Senhor, vive você e vive o Senhor, não te deixarei, você vai, não vou te deixar. Meu irmão, tem alguém correndo para chegar na linha de chegada, cola nele. Isso é um conselho importante que eu tenho que dar para você. Cola nele. Tem alguém que sabe o caminho, tem alguém com lanterna, com lâmpada acesa, com azeite na lamparina, cola nessa pessoa. Tem unção de Deus, tem palavra de Deus, tem revelação, tem discernimento, tem profecia, tem visão, cola nessa pessoa, meu irmão. Deixa de correr sozinho, que bobagem é essa? Não pare, não desista, não retroceda, não pegue atalhos,
Não existe atalhos para o céu, o caminho é estreito, ele é apertado, mas é o caminho que leva à eternidade, porque lá é outro caminho, e muita gente escolhe esse caminho, e são poucos os caminhos que levam até a eternidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e registra aí dentro do seu coração: ele é estreito, mas dá para andar de Deus, dá para andar um ao lado do outro, tá? Não precisa ficar atrás, não precisa pensar, olha, é estreito o caminho, só passa um. Não, passa dois, e passa até mais de dois. Então é um caminho que nós podemos trilhar juntos. Sabe, eu louvo o Senhor porque a metade da minha vida eu estou aqui nessa igreja, metade mais ou menos. Cheguei que eu tinha 31 anos, 31, tenho 60 anos. Então, sabe, isso é uma alegria para mim. Vocês não sabem a satisfação que eu sinto, porque durante toda a minha vida eu tenho uma carreira que eu considero exitosa. Eu tinha uma carreira exitosa, tá? Cursei a faculdade que eu quis, que eu desejei, passei, fiz uma graduação, fiz uma especialização no mestrado e doutorado, e só não fiz mais coisa porque eu desisti, não quis mais. Poderia ter feito até mais um pós-doutorado, por exemplo, desisti, porque eu achei que não valia mais a pena. E de fato não vale, porque esse doutorado que eu tenho hoje é história, não é nem currículo mais, porque eu não preciso mais desse currículo, não conta mais nada para mim. Eu já tenho meu salário, mas só isso que interessa. Ele cai na minha conta, né? Diminuiu inclusive depois que eu aposentei, tá? E às vezes assim, olha, você vai aposentar, você vai ganhar menos, não tem problema. Sabe uma coisa, queridos? Ninguém vai se lembrar. Meus alunos já têm outros professores. Quem vai se lembrar de mim? Mas eu estou numa carreira que, quando nós cruzarmos a linha de chegada, a palavra do Senhor diz que tem um livro onde o meu nome, o seu nome está escrito nesse livro. Glória a Deus, ele está escrito lá. E é com letras indeléveis, com letras profundas, gravadas. E elas não podem ser apagadas, a não ser que eu mesmo, desista e destine o meu nome desse livro. Moisés um dia disse para o Senhor, ó, desse jeito, pode tirar meu nome do livro, pode riscar o meu nome. O Senhor diz, eu não vou riscar o seu nome, você é fiel. Então, Senhor, mas eu não correria esse risco, não. Pode riscar meu nome, não. Meu nome aí. Deixa eu tentar mais uma vez. Esse povo é muito difícil, mas vou tentar mais uma vez. Eu vou falar com eles de novo. Mas Moisés, irmãos, ele bate o pé e o Senhor diz: esse povo, eu vou rejeitar esse povo, eu vou matar esse povo aqui no deserto e vou fazer de você um grande nome. Moisés não concorda com isso, não, Senhor. Não assim. Eu quero que esse povo entre comigo na terra da promessa. Sabe, queridos, quando nós temos o Espírito do Senhor, eu entendo claramente que Deus estava testando Moisés. Deus estava testando Moisés, né? Queria ver o que ele ia falar. Às vezes Deus nos testa assim mesmo, né? Para ver que tipo de sentimento tem dentro do nosso coração. Aí ele, não, deixa esse camarada para trás, ele é muito chato mesmo. Deixa ele se complicar, né? Não, nós estamos correndo juntos. Nós precisamos morar no céu. O inferno é um lugar terrível. É um lugar que ninguém merece estar. Ninguém. Nós precisamos entrar lá. Então vale a pena eu dizer para você: esforça-te, tenha bom ânimo. A palavra do Senhor diz que é assim que nós fazemos. Um ao outro ajudou, o outro diz: esforça-te, tenha bom ânimo. Esse texto é controverso porque ele fala de artífice, de fazedores de imagem. Mas se um fazedor de imagem, de escultura, de idolatria diz: um ao outro ajudou e o outro diz: esforça-te, você sabia disso? O contexto desse versículo que nós muitas vezes usamos no púlpito é de um fazedor de ídolos para o outro. Está lá no livro do profeta Isaías. Depois você dá uma olhadinha lá. E eu, irmão, e você, que somos parte do corpo de Cristo, não vamos dizer um ao outro, não vamos ajudar um ao outro, não vamos dizer esforça-te.
termina essa carta dizendo: olha, eu me esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desclassificado. Mas sabe uma coisa, queridos? Como é que pode ser desclassificado esse homem? Ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, chegar a salvar alguns. Olha que disposição desse homem. Então, quando eu olho para essas coisas, quando eu olho para o testemunho de Paulo, eu digo assim: eu não tenho direito de reclamar. Não tenho direito de reclamar. Às vezes nós ficamos cansados, às vezes sentimos abatidos, às vezes queríamos um pouquinho mais de perspectiva de êxito, né? É claro que a gente fica com essa perspectiva, é claro que a gente fica com esse desejo, né? Tem uma coisa, né, dentro de nós que fala assim: olha só, se essa igreja a gente estiver transbordando, a gente saindo pelas portas, glória a Deus, o Evangelho está sendo glorificado, almas para o reino. Mas também tem uma sementinha lá dentro da gente dizendo assim: olha aí, meu ministério, está dando certo, está bombando. Não é assim, queridos? É muito difícil dividir essas coisas. É muito difícil saber de onde vem a autopromoção, a alegria por aquilo que está em você e aquilo que está no irmão, né? De sentir alegria pelo irmão. Olha, graças a Deus, porque não são só 100, são 200, são 300, são 400, são 500 pessoas que o Evangelho alcançou nesse lugar. Que maravilha, glória a Deus. Sabe, queridos, mas nós precisamos de nos esforçar, porque tem gente correndo atrás de fumaça, tem gente correndo atrás de poeira, de coisas que não vai produzir nada. Estão investindo a sua vida tudo nisso, estão investindo inclusive seus últimos recursos nisso, em coisa que vai ser retirada dele daqui a pouco. Dia desse eu estava ouvindo o pastor Zé Clarimundo pregar uma mensagem, foi pouco antes dele ser acometido pela Covid, e ele dizia assim: irmãos, olha, essa esposa que eu amo, a minha esposa, ela vai ser tirada de mim ou eu vou ser tirado dela? Vai ser tirada. A minha aliança que fica no meu dedo noite e dia vai ser retirada de mim, e nem com ela eu vou ser enterrado. O meu óculos vai ser retirado de mim, e nem com ele eu vou ser enterrado. Tudo é tirado da gente. Antigamente se dizia que calça de defunto não tinha nem bolso, né? Não sei se você faz uma calça, um paletó especial sem bolso, mas eu acho que antigamente eles faziam uma roupa, né? Faziam uma mortalha. Hoje não se faz isso mais, pega uma roupa do guarda-roupa e veste no defunto, né? Mas antigamente eles faziam uma mortalha e não tinha bolso de fato. Para que bolso? Não vai carregar chave, não vai carregar dinheiro, não vai carregar carteira. Sabe, queridos, desse mundo nós não vamos levar em nada. E o pastor Zé Clarimundo tinha toda a razão. Ele passou pela sombra, do vale da sombra da morte. A graça do Senhor o susteve e ele está vivo hoje pela misericórdia de Deus. E que nós possamos compreender isso. Meu irmão, não invista tanto recurso assim nesse mundo, porque não é isso que vai prevalecer. O que vai prevalecer no fim é a carreira que você está correndo na fé. É isso. É aqui que você tem que ter o preparo, né? É aqui que seu condicionamento físico tem que ser suficiente. E o apóstolo Paulo não diz como é que tem que ser corrida essa carreira, mas ele diz uma coisa: corra de tal maneira que alcance isso. Corra de tal maneira que alcance isso. Corra de tal maneira que não fique para trás. Corra de tal maneira que não seja tentado para parar. Porque quando para, tem um ditado no exército que diz assim: se eu sento, eu deito, se eu deito, eu durmo, se eu durmo, eu durmo. Então, não devo sentar, eu devo permanecer de pé, porque se eu sentar, eu vou morrer. Isso é drástico, não é? Mas é realidade. Não dá para desprezar, não dá para ignorar as astúcias daquele que luta contra
Não dá para baixar a guarda. Não dá para se iludir com as coisas desse mundo, com os louros, com a glória desse mundo. Meu irmão, não aposte as suas fichas na glória desse mundo. Viva nele, utilize dele, mas o Senhor Jesus diz: viva nele como se nele não vivesse. Tá? É assim. Desfrute daquilo que for possível, mas não tenha isso como a sua glória, porque é uma glória que desvanece. Havia um costume na Roma antiga, quando aqueles generais vinham das batalhas, das guerras, das suas conquistas, eles eram laureados, exaltados, eles entravam ali na Via Ápia e depois entravam pela avenida principal de Roma, e a multidão aplaudia e gritava, dizia: ave general fulano de tal, você é um herói. Sabe o que se fazia? O imperador mandava um escravo, era costumeiro o escravo que andava atrás daquele general, e enquanto a multidão gritava e exaltava, aquele general escravo estava com um disco furado repetindo uma frase em latim: Nementus mortalies. Nementus mortalies. A multidão gritava: ave general fulano de tal, ave fulano de tal, viva, você é um herói. E o escravo repetia: Nementus mortalies. Sabe o que isso quer dizer? Lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal. Cuidado, não ensoberbeça não, porque a espada de César está ali para cortar a sua cabeça. Então nós precisamos entender isso. Não é? Pastor Elismar Veiga diz que o maior risco de um homem de cair de pecado é quando ele está nas suas vitórias, nas suas conquistas. Esse é o maior perigo da queda de alguém, quando ele está lá longe. Quando ele vem com uma grande conquista, esse é o perigo. Ele está mais vulnerável, porque ele enche o coração dele de vaidade. Ele está cheio de pensamento, ele se sente invencível. E ele não está falando isso de coisas seculares, ele está falando inclusive de coisas espirituais. Se sente o máximo, se sente poderoso, se sente invencível. Então nós precisamos correr de tal maneira que nós alcançamos, correr com perseverança, e correr olhando para os lados, e correr olhando para cima, correr olhando para frente e olhando para trás, para ver se ninguém está ficando esquecido. Essa é a nossa corrida. Nós não corremos ela só, é uma corrida para ser feita em grupo. O alvo, o objetivo não é chegar na frente dos outros, mas é levar. Quando nós cruzarmos a linha de chegada, o prêmio já está reservado para mim e para você. Que nós possamos ouvir o Senhor dizer: vinde e entrar benditos do Senhor. Possuir por herança aquilo que está proposto para você desde a fundação do mundo. Vamos colocar de pé. Eu quero orar por você que nessa noite, que nesses dias tem vivido um dilema, que tem vivido uma crise da carreira cristã. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a renovar sua aliança com o Senhor hoje. Eu quero convidar você a ter uma disposição hoje de dizer: Deus, me coloca de novo no caminho, porque eu parei, porque eu retrocedi, porque eu me desviei. Senhor, eu quero ir, prosseguir, chegar e cruzar a linha de chegada. Não me deixe parar. Amém? Coloca a mão no seu coração. Tem uma decisão nesta noite na presença do Senhor. Deixa o Espírito de Deus te convencer, porque às vezes nós pensamos, estamos correndo, mas na verdade já paramos. Às vezes nós pensamos que estamos indo na direção certa, na direção que o Senhor aponta, mas às vezes já fomos enganados, estamos correndo, estamos retrocedendo e voltando ao passado, voltando ao mundo do qual nós saímos. Quantas pessoas hoje eu tenho chamado e convidado para o Evangelho, e eles dizem: pastor, onde eu vou? Pastor, eu vou estar aí, mas nunca vem. Sabe por quê? Foram engolidos por esse mundo, foram engolidos pelas ervas daninhas,
forem engolidos pelos pedregulhos, forem engolidos por aqueles arbustos retorcidos, pelos espinheiros que cresceram em seu derredor. Já não recebem mais a luz do Evangelho, os seus ouvidos já não ouvem mais a palavra, seus ouvidos estão entupidos, o seu coração endurecido, empedernecido, já não se move mais pela palavra do Senhor. As suas lâmpadas apagaram por falta de azeite, estão paralisados, vencidos pela tristeza, muitas vezes pelas decepções. Mas o Espírito do Senhor nessa noite te diz: levanta, retoma a carreira, volta a correr na direção da eternidade. O apóstolo Paulo diz assim a Timóteo: deixa todo o embaraço que te cerca, deixa tudo que te cerca, todo o embaraço, e continue a correr, meu filho Timóteo. E eu pego um conselho de Paulo para você nessa noite e te digo: deixa o embaraço. O que é que está impedindo você? O que está fazendo você paralisar a sua carreira? Deixa o Espírito de Deus tocar e arrancar. Fala para Ele nessa noite. Você que não está conseguindo arrancar essa erva daninha, esses espinheiros que te sufocam, diz assim: Espírito Santo, eu te dou autonomia para entrar na minha vida e arrancar toda a erva daninha, todo espinheiro, e taca fogo nisso, Senhor. Queima isso, Senhor. Destrói, Senhor, aquilo que cega os meus olhos, aquilo que tapa meus ouvidos, Senhor, aquilo que me tira o foco, Senhor. Desembaça, Senhor, os meus óculos, para que eu possa enxergar com nitidez. Espírito Santo de Deus, toca na vida desta, toca na vida desta tua filha, toca na vida desta moça, deste rapaz. Faça com que ele possa ver, e ver a Deus nítida, e ver a Deus como água pura, cristalina, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, faça ele sentir, ó Deus, a tua presença novamente, faça ele sentir, Senhor, a força que vem do Senhor, e saia todo desânimo, e saia toda letargia, e saia toda fadiga, todo cansaço, toda prostração de espírito e alma, no nome santo e poderoso de Jesus. No nome santo e poderoso de Jesus. Quantos dizem amém? Do Senhor de Deus. Tem alguém aqui nesta noite que deseja reconciliar, que deseja entregar sua vida para Jesus, declarar o Senhor Jesus em sua vida? Se tiver, dê um sinal essa pessoa. Quem quer orar por você? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Se tiver mais alguém, você ainda pode vir. Venha agora. Aleluia. Dei mais. Vai tocando, Senhor. Vai tocando nesta vida. Vai trazendo, Senhor, a Deus, a alegria do Espírito de volta. Vai trazendo o selo do Espírito, Senhor. Vai selando o Espírito Santo. Com o selo da salvação, com o selo da promessa. Vai confirmando na vida deles, Senhor, os grandes planos de bênção. Ó Deus, quando é eternidade no coração, ó Deus do carne, Senhor, vai plantando agora em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, se cale profundamente no coração dele, profundamente, e que saia a tristeza, que saia a angústia, e que ele possa caminhar, ó Deus, e correr na presença do Senhor, e avançar, e
prosperar, porque o Senhor faz novo, tudo novo na vida dele hoje. O Senhor faz tudo novo na vida dele. Toma, Senhor, nas tuas mãos, nos teus braços, e o conduz, Senhor, e o dirige, em nome santo e poderoso de Jesus. Senhor, te abençoe. Glória a Jesus. Uma salva de palmas. Deus te abençoe, Carlos. Seja bem-vindo ao corpo de Cristo, né? A comunhão do corpo de Cristo. Irmãos, nosso seminário, segundo seminário, Mike está informando que está no YouTube, né, Mike? Terça-feira. Terça-feira, às 20 horas. Vai estar lá no YouTube. É lá no YouTube da igreja, né? É naquele mesmo onde estão os podcasts, viu? Aqueles que tem toda manhã despertando com a palavra. E amanhã tem, viu? Logo de madrugada. Pode ir lá que tá lá. Amém? Olha lá. Todo dia tem. E olha para mim, para ficar com conta. E o Mike também. Tem dia que o Mike está meio doentinho, né? E tem dia que a gente está cansado, mas olha, já se passaram 2 meses, hein? Se passaram 2 meses, não é, Mike? Acho que tem 2 meses, já tem 2 meses, e nós estamos firmes. Que Deus nos dê condição de continuar. Pastor, vem aqui para sua vez. Amém, irmãs. Cadê as irmãs aqui da reunião de mulheres, as irmãs guerreiras? Glória a Deus. Irmãs, amanhã segunda-feira, aqui na igreja, é o nosso dia da nossa oração, do nosso momento com o Senhor, que tem sido uma bênção. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres, amém? Grandes coisas o Senhor tem feito. Então eu quero convidar você que é mulher, você é nossa convidada para estar aqui com a gente amanhã, um momento de oração, um momento que você pode falar, que você pode compartilhar conosco das bênçãos do Senhor, né? E nós vamos estar orando, é um momento muito bom aqui, reunião de mulheres, amém? E um outro aviso que eu queria dar para você, quem lembra aqui que eu falei do bazar? Que nós vamos fazer um bazar aqui para o Dia das Mães. Vocês estão lembradas, né, irmãs? Eu quero reforçar quem não trouxe ainda, quem ainda não juntou lá as suas coisas para o nosso bazar. Já começou a chegar, já chegou muita coisa. Estou animada com esse bazar. E se você não teve tempo ainda, reúne lá e traz para o nosso bazar. Terceiro aviso, dia 20, nós vamos fazer um culto aqui, dia 20 vai dar no sábado. Vai ser um culto em comemoração ao Dia das Mães. Amém? Quantos estão entendendo? Mas, irmãos, vai ser um culto muito especial, um culto de mulheres, um culto em homenagem às mães. Nós convidamos uma preletora muito especial, a agenda dela estava lotada, mas ela abriu esse espaço para a gente, vai estar aqui conosco, vai ser 8 horas da noite. E depois desse culto nós vamos ter um jantar só para as meninas, amém? Só para as mães aqui especiais, nós vamos estar reunidas, estamos preparando tudo com muito carinho. Sábado já fui para Campinas encomendar as lembrancinhas, os bombonzinhos, as florzinhas, que a gente gosta, amém? Quem gosta aqui? Quem mulher gosta dessas coisas? Então quero convidar você, dia 20, tá? Vai ser o nosso dia especial. Marca aí na sua agenda, amém? Manhã a oração, dia 20 o nosso culto, e não esqueçam do bazar, tá bom? Obrigada. Glória, amém. Vamos encerrar o nosso culto. Que a graça do Senhor, que as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, o amor do Senhor, esteja com a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.